19º Encontro de Gestantes da Clínica Saúde da Mulher traz uma equipe multidisciplinar com informações precisas e essenciais para esse momento único de toda a família, que é o nascimento de um bebê. Esse encontro surgiu, por incrível que pareça, há 22 anos, quando eu tive meu primeiro filho, que eu participei do encontrozinho com a enfermeira Márcia Ximenes, que nos orientou bastante, né, que foi muito bom para a gente. Então, depois, eu com as minhas pacientes, vi que queria passar o mesmo que eu recebi para elas. E aí a gente fez esse encontro pequenininho e a gente foi crescendo com muito amor, com a equipe multidisciplinar. A gente, na nossa equipe, tem nutricionista, fisioterapeuta do assoalho pélvico, uma equipe de enfermagem que trabalha com a amamentação e trabalha com os partos, né, para ajudar as pacientes que elas são doulas também, para ajudar a paciente nessa parte emocional durante o trabalho de parto. Nós temos as fisioterapeutas para trabalhar o assoalho pélvico, para evitar que elas tenham incontinências urinárias, lacerações de parto, tudo. E temos até uma equipe de fotógrafa especialista na parte de parto para trabalhar com a gente. Porque o primeiro passo é a gente ter um pré-natal bem feito, né? Para depois a gente ter um bebê saudável e uma família saudável. Doutora Trícia, as orientações são para gestantes que são atendidas na Clínica Saúde da Mulher? Como a gente começou devagarzinho, a gente começou com as participantes da clínica mesmo, para poder dar essa orientação. Hoje a gente aumentou um pouco e alguns pacientes de fora estão participando, mas futuramente, se Deus quiser, a gente vai abrir para todas as gestantes que queiram participar. A gente sentiu um vazio, né, nas orientações sobre a gestante, primeiro filho principalmente, né? E nós resolvemos fazer esses encontros para esclarecimento, haver uma empatia melhor, conhecer o grupo todinho e ter muitas situações em que elas ficam, né, realmente perplexas com as amigas, às vezes com as orientações das redes sociais, principalmente o Google, né? Então fica naquele, e a gente sentiu esse vazio e resolvemos fazer esse encontro já justamente para tirar essas dúvidas dela. Qual o principal receio de uma mãe de primeira viagem? Primeiro receio é: doutor, minha criança está normal? Isso é uma pergunta de primeira. E depois, será como é que está? Eu fui engordar demais? Daí vem aquelas outras sequências que a gente vai coordenando e com os auxílios da nutricionista, tudo isso elas vão adquirindo essa confiança. Nós estamos verificando que as mulheres estão postergando a gravidez. Os extremos são perigosos, né? Tanto adolescente como perto da menopausa. Isso aí gera, né, as complicações sérias, né? Além do risco para a criança, tem os riscos para desenvolver a diabetes, tem os riscos para resolver a hipertensão. E isso aí a gente aconselha mais elas chegarem mais cedo, né? Mas acontece que a mulher hoje está comandando o mundo, né? Vocês estão comandando o mundo, porque elas querem se fixar, né, na sua empresa, na sua profissão, para depois vir em segundo plano. Então eu aconselho a ela, dê um tempinho para realizar esse sonho dela, né? Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem nesses encontros, fazer isso para ela, né? E outra coisa, vir cedo para o pré-natal, fundamental. Porque as mais formações cromosômicas é no primeiro trimestre. E nós podemos detectar através do ultrassom morfológico do primeiro trimestre se essa criança está dizendo uma cromossopatia, fazer a datação do parto, porque a maioria das mulheres não sabe o dia da menstruação, então elas ficam perdidas. Eu sou Marinaldo Júnior, né? Sou cirurgião obstétrico, né? E trabalho muito com a parte das emergências obstétricas, né? Então, vou dar alguns exemplos, como às vezes pacientes no segundo trimestre da gestação evoluem com alguma dor aguda, aí existem os diagnósticos diferenciais de apendicite, ou cistos hemorrágicos, né, torcidos, que isso precisa de um cirurgião para avaliar essas pacientes e conseguir fazer um procedimento minimamente invasivo. A gente não precisa fazer uma cirurgia como laparotomia exploradora, que é a abertura da barriga, a gente faz através da videolaparoscopia, né? Com isso, consegue salvar o ovário da paciente, mesmo ela gestante, e mantendo assim o futuro reprodutivo dela em outras gestações. Esse momento é o momento que a gente oferece conhecimento,
né, para as gestantes, que é importante elas conhecerem o processo do trabalho de parto, conhecerem a importância da equipe multidisciplinar para levarem a gestação, que é um momento único na vida da mulher. Cada gestação é única, é diferente. Para elas, quanto mais conhecimento elas tiverem, mais empoderadas as mulheres vão ficar para decidir sobre o tipo de parto, para saber como vai acontecer. E aí levar a gravidez da forma mais saudável, mais prazerosa possível para elas. É muito importante, né, a presença, né, de um acompanhante, de estar sempre lá para dar o apoio àquela gestante, né, num momento especial da vida da paciente, né? Então, é quem vai dar aquela força, né, quem vai ser um olhar conhecido naquele momento, né, onde ela está de certa forma um pouco fragilizada, sozinha, né, para não ter essa sensação de solidão, né, ter sempre um acompanhante do lado, né, que seja o pai, um familiar, né, mãe, irmãs, qualquer pessoa, né, que seja de confiança e que participe também de todo o pré-natal para acompanhar e saber de todas as dificuldades que pode ter, né, e sempre estar dando esse suporte emocional, né, para que crie-se boas memórias, né, boas lembranças nesse momento especial. É super importante a nutrição nesse momento, porque está sendo formado um bebê, e o bebê ele é formado por nutrientes. Então é muito importante a orientação de toda a alimentação que essa gestante vai fazer, cuidar principalmente do intestino dela, porque o intestino constipado prejudica muito a absorção desses nutrientes que vão para o bebê. O ganho de peso, um ganho de peso exagerado pode aumentar risco de diabetes gestacional, risco de um parto prematuro, risco de pré-eclâmpsia. Então as pessoas têm aquela ideia ainda, eu estou grávida, eu vou comer por 2. Então é muito importante esse controle de peso, é muito importante todos os micronutrientes, seja o ferro, seja o zinco, a vitamina B12, o famoso ômega 3 que forma a sinapse, né, e o sistema nervoso central do bebê. Então essas orientações são fundamentais para um momento extraordinário que é a gestação. Algumas pessoas não sabem o quanto é importante a pediatria antes mesmo do bebê chegar. E quanto mais a gente se prepara para a chegada do bebê, mais fácil será lidar com tudo que será transformado na vida da família nesse momento, né? Então, a consulta pediátrica pré-natal, ela visa antecipar todas as mudanças que vão acontecer nessa família, prever riscos que o bebê pode ter e assim se preparar para a chegada do bebê e deixar a mãe e os familiares, todas as pessoas que fazem parte da rede de apoio dessa família, prontos e mais seguros para a chegada do bebê, para que os cuidados com o bebê sejam mais fáceis de lidar, já que são coisas novas, né? A família que está chegando o primeiro bebê e nunca teve essa experiência, é muita coisa nova para absorver e para aprender. E aí a função do pediatra, nesse momento, é cuidar de que a família receba esse bebê mais bem preparada. A amamentação é um dos assuntos principais, né? Porque toda gestante tem dúvida e às vezes a gente acha que a amamentação é instinto natural, é colocar no peito e tudo vai fluir. Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, é bem difícil no começo, é bem complicado, a paciente sente dor, posiciona o bebê errado. Então, assim, o evento ele vem com o intuito de trazer informações, né, práticas, informações mais claras com relação à amamentação, para facilitar como é que ela vai saber colocar no peito, como ela vai avaliar se o bebê está com uma pega correta, se está mamando de forma efetiva, né, e também sobre as principais dificuldades da amamentação, que a fissura, né, a primeira dificuldade que surge logo nos primeiros dias quando o leite começa a descer. E aí a gente vai ensinar a estar conduzindo essas dificuldades mais que surgem na amamentação mesmo. A gestação é um momento da vida da mulher que ocorrem grandes alterações no corpo. E essas alterações podem influenciar diretamente na musculatura do assoalho pélvico, que é uma musculatura que fecha a nossa pelve inferior. Importante para sustentar os órgãos pélvicos, manter as nossas continências e tem relação com o parto vaginal e com a relação sexual. Então, por conta dessas alterações na gestação, a mulher acaba ficando um pouco mais propensa a desenvolver algumas disfunções pélvicas. E aí onde a fisioterapia pélvica entra para auxiliar, ajudar e prevenir essas disfunções. Em relação a exercícios, de como a grávida proceder? Isso. A grávida precisa passar por uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico para ele identificar como que está a musculatura dessa mulher. E a partir dessa avaliação, traçar exercícios personalizados, né, para essa mulher, para essa musculatura. Então são exercícios bem específicos na região pélvica, mas também exercícios mais globais para o restante do corpo.
Também converso agora com 2 enfermeiras obstetras e doula. Eu sei que várias dúvidas já aparecem. Ai, parto normal. Mas as luzes, né, trazem informações nesse momento de encontro de gestantes. Manu Gomes, queria que você me falasse sobre esse momento de trazer, são várias informações para as mamães e também para os papais e parceiros. A gente tem várias informações, mas aqui a gente fala uma pequena parcela, porque é um momento rico, né? Um momento de fortalecimento delas, de preparação, não só para o parto, mas também gestação, pós-parto. E nosso papel é, assim, trazer informações em que as mulheres tenham uma experiência positiva no parto, independente da via, ou parto normal, ou parto cesárea. Mas a mulher, quando ela tem informação, quando ela está empoderada, ela participa das decisões em relação ao parto dela. O que pode ser feito, o que não pode, o que é o desejo dela. Então, o nosso intuito com essas palestras, com o trabalho em equipe, essa parceria que a gente tem com a Clínica de Saúde da Mulher, é sempre estar fortalecendo esse cuidado frente às mulheres, né, juntamente com elas. Carol, e o principal receio que você pode salientar nesse momento para uma mãe que está gestante? Bom, a maioria das mulheres tem medo da dor, né? É sempre aquele questionamento, será que eu vou aguentar? Será que, e se doer demais, o que é que eu vou fazer? É suportável? É insuportável? Vou saber identificar essa dor? Então, assim, a dor, ela é o grande vilão, vamos dizer assim, né? Que às vezes até impede que as pacientes entrem mesmo em trabalho de parto, ou que elas até se preparem, porque a comparar assim com as histórias que elas escutam, de relatos de outras pessoas, né? Elas acabam pegando aquilo para si e dizendo, não, minha amiga falou que o dela foi horrível, que foi dor demais, eu não quero isso para mim. E aí o que a gente orienta sempre é dizer para as mulheres assim que cada um tem uma forma de sentir o parto de uma maneira diferente. Então, se permitam, né, assim, confiem na fisiologia do corpo de vocês, né? A gente nasceu para isso, né? A gente foi feito para isso, assim. Então, se informar, buscar essa informação, sentir esse processo acontecer em si, ele é muito fortalecedor para o enfrentamento da dor, inclusive. Letícia Gabriela, mamãe de primeira viagem do Leon Gabriel, já está quase no 9º mês. Esse momento que representa para você o encontro de gestantes e também de gestação, todo esse processo? Bom, primeira coisa, a questão que está acontecendo agora nesse momento, além dos hormônios, né? É a questão mesmo de gratidão pelo evento, porque realmente, assim, é muito necessário para a gente entender tudo que está acontecendo com o nosso corpo e, assim, isso traz a segurança para a nossa gestação, né? Então, a questão de tudo que está acontecendo ali, as pessoas falando e a gente aprendendo, isso mostra que a gente é capaz, nós mulheres somos capazes de gerar uma vida com segurança, com alegria. Então, de antemão, tudo que eu estou sentindo é gratidão, né? Emoção, porque é mãe de primeira viagem, então eu estou emocionada em viver cada passo da gestação. Estou no finalzinho, então eu estou ansiosa para sentir a dor. Pode parecer uma loucura, mas é por quê? Porque eu entendi o que significa as contrações. Eu tive esse apoio, né, dos profissionais de saúde, então isso me ajuda a ficar mais segura para o parto e mais segura para viver essa gestação.